Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um componente muito importante, filtro secador. Nós vamos falar sobre filtro secador normalmente usado na linha doméstica. Temos aqueles outros filtros secadores que são usados na linha comercial, mas isso aí é papo para outra conversa. Bem pessoal, eu vou fazer uma pequena explanação aqui, mas essa aula, inclusive em forma de texto, ela vai estar mais detalhada no nosso site. Então, você que está assistindo de repente esse vídeo no YouTube, vá até o nosso site cursoderefrigeração.com e lá você tem a descrição dessa aula e mais detalhes. Vamos lá? Bem pessoal, essa peça aqui, chamada filtro secador, ela é uma peça vital para o funcionamento da geladeira ou do freezer. Essa peça tem a função de eliminar, conter a umidade que porventura tenha dentro do sistema, né, na unidade selada. Essa umidade é altamente prejudicial para o sistema e também ela retém partículas que possam ter também dentro da unidade selada. Normalmente quando é que pode acontecer isso? Quando você vai fazer um serviço ou alguém fez algum serviço que não ficou bem feito, ou seja, foi fazer solda na tubulação e não usou nitrogênio. Quando você faz solda e não usa nitrogênio, você cria uma carbonização por dentro do tubo de cobre, e quando o fluido refrigerante for passar por ali, ele vai arrastar essa carbonização, aquelas partículas, e pode entupir aqui a telinha do filtro secador. Tem pessoas que colocam até vídeos ensinando a você limpar o sistema com R141, que é o correto, limpar com esse fluido refrigerante. Limpa com R141, depois vai e faz solda, faz abrasagem não utilizando o nitrogênio. Então aquele serviço que você fez de limpeza com R141 não adianta nada, porque vai criar essa carbonização por dentro e o fluido refrigerante vai arrastar essa carbonização, podendo causar o entupimento do filtro secador. Qual é o correto você fazer? É fazer a limpeza com R141, é você usar o nitrogênio, que não vai deixar essa carbonização, não vai deixar que seja criada essa carbonização por dentro, e aí sim você pode instalar o filtro secador. Então, essa peça ela tem essa utilidade, que é bloquear partículas que possam existir aqui, mas até um certo nível de quantidade de partículas. Se for muito, vai entupir o filtro secador. O compressor vai trabalhar com uma pressão de saída muito grande e ele vai ficar desarmando. E você pode às vezes até pensar que é um defeito no compressor, e não é. É um entupimento na linha de alta causado no filtro secador. Ok? Então ele vai eliminar a umidade e vai bloquear partículas. Vamos dar uma olhadinha aqui. A correta instalação de um filtro secador no equipamento é dessa forma. Aqui eu fiz o desenho que seria a condensadora, e o filtro tem que estar nesse sentido aqui na vertical. Por que ele não pode ficar nesse sentido horizontal ou dessa forma para cima? Porque o sentido do fluxo do fluido refrigerante, eles têm que estar para baixo, porque no caso desse filtro aqui que usa um dessecante que é sílica gel, são as bolinhas de sílica, ele tem que estar virado para baixo no sentido da gravidade, porque as bolinhas vão estar nessa posição para baixo, e quando vir o fluido refrigerante vai estar exercendo essa pressão por cima, não fazendo com que essas bolinhas sejam arrastadas. Se ela ficar assim, quando for passando o fluido refrigerante, a própria fricção das bolinhas por estarem assim, as bolinhas vão ficar subindo e descendo, ou as bolinhas vão ficar fazendo esse sentido, e vai fazer com que você tipo lixando essas bolinhas de sílica gel e soltando partículas das próprias bolinhas, podendo causar um entupimento. Então o correto é dessa forma, porque quando o sentido do fluido refrigerante, você não vai ter o arraste dessas bolinhas no dissecante. Ok? Então por isso que é correto que você instale nesta posição, não nesta e nem nesta. Aqui eu fiz o desenho aqui do que seria por dentro do filtro. Ele contém o dissecante, que pode ser sílica gel, no site eu explico isso em mais detalhes. Ele tem uma tela bem fina de um lado
e uma tela mais grossa do outro, ok? Eu estou com dois aqui. Esse aqui eu estou com dois. Ó, esse aqui é um filtro que eu cortei para vocês verem aqui. Olha como é que é a tela. De um lado tem um furo bem grosso e esse outro aqui que eu cortei até rasgou um pouquinho, olha. Ele está rasgado que tem um furinho, mas olha a tela como é muito fina. Esses buracos que vocês estão vendo aí é porque furou, cortou aqui os buracos, mas olha a tela, ela é muito fina. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Vou cortar aqui para mostrar para vocês. Olha a tela, como ela é muito fina, muito fina. Vocês entenderam por que pode as partículas entupirem isso aqui. E o que nós temos aqui dentro seria a sílica. Seriam, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui ó, seriam. Então ele pode usar sílica gel, pode usar outro dessecante, que é o molecular Sieves, se não me engano. Ok, então vocês podem ver que ele é composto por duas telas, uma bem fininha e a outra mais grossa, e o dessecante interno, que pode ser o molecular Sieves ou a sílica. Ok? Normalmente vocês vão encontrar para refrigeração doméstica os filtros nessa medida de 1/4 e 3/16, que é a medida da espessura do caninho que fica do filtro secador, né? Então esse tubinho de um lado ele tem espessura de 3/16 e do outro de 1/4, ok? Então quando vocês verem essa indicação, isso é a indicação da largura do tubo. Outra coisa importante, quando vocês forem trocar um filtro, é de extrema importância que ele seja, que ele obedeça as características técnicas daquele filtro que você está retirando. Um exemplo, o R134, por que eu estou falando que é importante? O filtro, quando ele é fabricado, ele respeita os parâmetros técnicos para um determinado tipo de fluido refrigerante, para um determinado óleo que usa no compressor, ok? Aqueles dessecantes, eles são fabricados para esse tipo de fluido e aquele tipo específico de óleo. Por isso que você não pode usar qualquer filtro que você viu lá, um filtro está baratinho ou qualquer tamanho, né? Também tem que obedecer os requisitos técnicos do filtro. Por exemplo, o R134A, ele pode usar o XH7, XH9, o R600, XH5, XH6, o R22, XH6, XH9. Lá na nossa página do site eu estou descrevendo isso aí, inclusive para outros gases também, outros fluidos refrigerantes. Claro, é vendido também o filtro chamado universal, que, como o próprio nome está dizendo, é universal. Eu propriamente não gosto de usar o filtro universal, eu gosto de usar aquele que foi fabricado específico para aquele fluido e aquele óleo que é usado no sistema. Ok, pessoal? Então, só mais um detalhe, que existem filtros que ele tem esse rabicho aqui, e tem filtros que aqui, por exemplo, aqui na entrada, tem um outro tubo aqui que tem uma válvula Schrader. Normalmente esse filtro que tem um tubinho com uma válvula mesmo, né? Um tubo com uma válvula Schrader do lado, é para que você possa fazer o vácuo do sistema do lado de alta da unidade. Ok, pessoal? Que é a forma, inclusive, como você fazer o vácuo utilizando na válvula de serviço do compressor e a outra mangueira nesse filtro onde tem a válvula Schrader, para você fazer o vácuo nos dois lados ao mesmo tempo, na parte de alta e na parte de baixo. Ok, pessoal? Inscrevam-se aí no nosso canal. Os novos vídeos vocês vão ficar sabendo de primeira mão, inclusive dá uma ajuda muito grande para a gente aqui para colocar mais vídeos. E não deixem de visitar os nossos sites, eu vou estar colocando o link abaixo na descrição.
E essa aula ela está mais detalhada lá no nosso site. Não deixem de visitar. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.